E no bate-papo de hoje vamos falar sobre um elemento essencial que está na nossa casa, no nosso trabalho, nos hospitais, em todos os ambientes, e a gente só sente falta quando ela falta ou está em excesso, que é a iluminação. E ela também provoca em nós sensações de bem-estar. E hoje a Mariana Vanzella, ou a Mari, que é da Gaia, uma empresa que é referência em iluminação, ela está aqui com a gente e vai contar tudo para nós de que iluminação não é tudo igual, não é? Não, ainda bem que não é tudo igual, né? Primeiramente, queria agradecer o convite, é uma honra estar participando, falando um pouquinho sobre um assunto que eu amo. E a gente vai falar muito, né? Contar vários insights, várias dicas. E iluminação não é tudo. Eu brinco que, graças a Deus, iluminação não é tudo igual, não é a mesma coisa e também não é o mesmo cliente. A luz ela tem que ser adaptada de acordo com a necessidade de cada cliente. Cada pessoa tem uma necessidade individual. Então você consegue mensurar e fazer 100% personalizado. Então vamos começar por aí. Por que luz não é tudo igual? O que diferencia? Diferencia a necessidade do ser humano. Então a luz é uma coisa que está presente no nosso dia a dia, desde quando a gente nasceu até quando a gente morrer, desde antes de existir o LED, né? A gente já tinha luzes incandescentes, a gente já vive à base do sol. A nossa rotina funciona em torno do sol. E a luz artificial, que a gente fala que é essa que a gente tem hoje, ela veio para prolongar o dia que a gente tem com o sol. Tanto que nenhuma compete com o sol, né? Então, a necessidade dela está no nosso dia a dia. E eu falo que ela não é tudo igual, porque ela vai depender da necessidade do cliente. Então, meu cliente é mais ativo, meu cliente é mais tranquilo. Qual que é a rotina dele? Então, a gente fala que a luz ela tem que ser 100% personalizada, de acordo com a necessidade do seu cliente. Isso que é muito interessante que a gente estava conversando aqui, sobre as diferenças até de intensidade de iluminação, até aqui na feira, né? Exatamente. Você comentou que passou em alguns instantes e já começa a ver algumas percepções de como o mercado de luz está mudando, né? Tá mudando a cabeça das pessoas, né? E também a questão do aconchego. O que faz uma pessoa se sentir bem no ambiente. Então, até mesmo um stand de uma feira, que é um lugar de negócios, é um evento de fechar negócio, conhecer, fazer um networking, conhecer as tendências, você vê que a iluminação está presente para ela fazer com que o cliente queira entrar no stand. Então, tem que ter todo o cuidado de como você vai colocar essa luz para fazer o seu cliente querer entrar e, principalmente, valorizar o seu produto para fechar os negócios. Como que essa iluminação impacta na nossa rotina e até na qualidade de vida no nosso dia a dia? Voltando um pouquinho, que eu falei referência ao sol, a gente vive todo dia o que a gente chama de ciclo circadiano, que nada mais é o acompanhamento do sol, né? Desde a hora que ele nasce até a hora que ele vai se pôr. E a gente funciona com base nisso. Então, você ter ajuste da iluminação no seu dia a dia, você consegue que o seu cliente acorde, ele consiga fazer todas as necessidades dele de manhã e vai mantendo a rotina dele. Quando ele chega no trabalho, ele tem uma intensidade de luz, uma tonalidade de luz que vai fazer com que ele tenha um alto desempenho. E conforme o dia for caindo, que o sol vai se pondo, essa luz também vai mudando. Por isso que a gente fala que residencial é só branco-quente, né? Por justamente que a luz branco-quente, ela ativa a nossa melatonina no organismo, que é o hormônio do sono. Então, você ficando no ambiente com a luz adequada, com a intensidade e a cor, você produz automaticamente no seu organismo a melatonina. E com o final do dia, o cliente consegue ir para casa e ter uma noite tranquila de sono. E a luz influencia até no nosso humor, né? Vou dar um exemplo que eu me lembro aqui. Todo mundo fala que os países muito frios, geralmente eles trazem para nós, que nós estamos acostumados ao clima tropical, a uma incidência solar grande, muita iluminação, a gente fica um pouco triste, parece, né? Fica. Então, como a luz, ela realmente impacta até em como nós vamos nos sentir, né? Que é um exemplo clássico, hospital. A gente frequenta, assim, hospital é um lugar que ninguém quer frequentar. A gente frequenta até em momentos felizes, quando nasce uma criança na família. Fala, é aquele momento legal, vamos conhecer um membro novo, ir lá, todo aquele cuidado da maternidade, né? Os hospitais estão mudando, porque a gente entrava antigamente no hospital, você se sentia meio para baixo, porque estava todo mundo meio pálido. Você associa o hospital a um lugar de falta de saúde, que parece que ninguém ali está 100% saudável, por conta da cor da luz. Você não fica corado, você não fica com a pele bonita, com um aspecto de saudável. E hoje em dia até esses ambientes estão mudando, estão trazendo mais cor, mais vida, uma luz branco quente, porque a gente já pensa o outro lado, a recuperação.
Tem gente no hospital que passa meses fazendo um tratamento, uma cirurgia. Então, a pessoa ficando no ambiente com uma luz mais confortável, ela se sente mais com estímulo para poder melhorar e poder sair dali. Então, é toda uma jogada, a gente fala de luz, né? É Brincadeira. realmente um conhecimento sobre iluminação. Exatamente. Faz com que o arquiteto ele vá conseguir diferenciar o que é para cada projeto, como que vai se adequar em cada ambiente. Escolher a iluminação certa para o espaço pode parecer uma tarefa simples, né? É só ir lá, trocar a iluminação. Essa queimou, coloca uma nova. Exato. Mas envolve vários fatores. Quais deles, assim, são os principais para que tenha a escolha correta da iluminação para o projeto, para o ambiente? A gente tem alguns parâmetros principais. Primeiro, tonalidade de luz. Hoje a gente trabalha com 3.000, 4.000 e 6.000 kelvins que a gente faz, que é o branco quente, o branco neutro e o branco frio. O branco quente está mais em alta por conta de ser muito utilizado em projetos residenciais e até projetos corporativos. Dentro do branco quente a gente trabalha com 2.700 Kelvin, com 3.000, que é aquele amarelinho aconchegante que a gente fala, né, que traz uma sutileza para o espaço. O 4 e o 6 já são tonalidades um pouco mais agressivas, já subindo a tonalidade do branco, né, que a gente utiliza de vez em quando num projeto corporativo. E o 6 eu brinco que a gente não precisa utilizar, que é uma tonalidade de luz, mas a gente não recomenda muito. Um outro aspecto muito importante é a quantidade de lumens, que é o que a gente mede na luminária. Então a gente tem lá, se você vê uma embalagem de uma luminária, watts, que é consumo, que é o que vem na conta de energia do meu cliente, e a quantidade de lumens. Nada mais é do que sai da peça da luminária e ilumina o espaço. Então, quanto maior a quantidade de lumens, mais luz essa peça vai trazer para o ambiente. Um outro aspecto muito importante, o IRC, que nada mais é do que o índice de reprodução de cor. Quanto mais alto o IRC, mais essa luminária vai trazer a tonalidade das cores vivas de tudo que ela toca. Então, o IRC a gente brinca que ele tem que ser mais próximo do IRC do sol. A gente estava até comentando, né? Quando a gente tira uma foto na luz do sol, a gente enxerga a real tonalidade de Parece tudo. que tá sempre mais bonito. Exatamente. Tudo na luz solar fica muito mais bonito. O sol, ele tem um espectro de todas as cores. Ele é a junção de todas as cores. Então, quanto mais alto o IRC, mais a peça vai ter a junção de todas as cores. Então, quando a luz artificial bater na pessoa, bater num objeto decorativo, mais ela vai trazer a realidade da tonalidade daquela peça. Seja um objeto decorativo, um móvel, um estofado, uma mesa, uma maquiagem, um cabelo, ou até uma roupa mesmo. Então, iluminação, às vezes, diferente de alguns outros conceitos de arquitetura que a gente fala que fazer a mistura funciona. Iluminação é você pensar realmente no ambiente, escolher, não fazer essa mistura, escolher a correta que vai trazer o melhor resultado. É uma junção de tudo. Eu falo que é a escolha correta da característica técnica da luminária de acordo com a necessidade do cliente. Eu falo que hoje em dia, o que eu sinto um pouco de falta, você entender a rotina do cliente. Então, você sentar, eu estou sendo contratada por você. Qual que é a sua rotina? O que você gosta de fazer? Que horas você chega em casa? Qual que é a sua rotina de final de semana? Como que funciona a logística da sua casa? Porque a iluminação, ela vai te trazer esse conforto. Tanto na parte estética das peças, que você tem que gostar, né? Tanto na necessidade técnica e a questão dos circuitos. Eu amo falar de circuitos de iluminação. Porque às vezes você faz uma brincadeira com o interruptor e você cria cenários na casa do cliente. Então você consegue fazer com que ele crie cenas na casa dele. Ah, vou ter um jantar em família, ou vou ter um almoço, vou ter um evento, eu quero uma outro tipo de iluminação. Então você consegue fazer essa brincadeira. E aí que a luz traz emoção para o ambiente. Então você consegue criar o cenário, modificar totalmente o espaço. Era isso que eu ia até te perguntar agora. Então, como que a gente pode unir esses elementos da iluminação para poder criar essas diferentes sensações em nosso dia a dia? Eu acho que primeiro ter um bom profissional, light designer, né? Eu falo que hoje em dia a gente tem arquiteto, tem engenheiro, tem designer de interiores e ter um light designer, que é uma profissão nova no mercado. O mundo da iluminação mais específica é um mundo novo no mercado, mas ter um bom profissional e pensar sempre antes, nunca deixar para o final. Eu falo, o arquiteto fez o projeto 3D, que geralmente é o que ele apresenta para o cliente, que faz com que o cliente contrate ele, já pense na iluminação ali, já pense na rotina, no que o cliente vai ter de decoração, quais são os acabamentos, porque eu falo, iluminação não é fácil, a gente voltando, não é qualquer troquinha de lâmpada. Já tivemos situação que uma cor de tinta mudou completamente a luz de um espaço.
Então, você ter todos esses detalhes faz com que você entregue a melhor iluminação para o seu cliente. E principalmente levar ele junto, mostrar, vivenciar a experiência. A gente estava até comentando, já fui em um restaurante que às vezes a posição da luz me deixou desconfortável e eu não queria mais ir lá. Ou eu tive que mudar de mesa, tive que mudar de espaço. Porque... E é desconfortável. E é desconfortável, você não consegue ficar. Em um ambiente que você fica com a iluminação errada, você não se sente bem. Você fica completamente desconfortável. Isso é verdade. Ou quando falta a luz, a gente fala, não podemos viver. Exatamente. Ou quando a luz está em excesso, é aquilo que acaba brigando, parece, com o nosso estado. Você falando dá realmente para perceber em algumas situações que me vem à cabeça. A luz realmente ela é um pouco o nosso guia, parece. Exato. Se ela está correta, a gente fica bem. Se ela não está, começa a afetar um pouco. Um exemplo clássico de um lugar que tem luz e eu falo assim que é estratégico, mas a gente não percebe. O museu. Vai visitar um museu fechado. Você não repara se o piso está com problema, se a parede está com tinta faltando, porque você traz a luz, você traz o olhar da pessoa para onde tem a luz. Então a pessoa vai olhar onde tem o ponto de luz. E no museu, onde tem os quadros, as pessoas só olham para as obras de arte. É verdade. Ela não vai olhar para o detalhe do piso, da parede, alguma coisa que esteja fora do lugar. Ela vai olhar para onde está a luz. Então a luz é o guia. E você traz o olhar da pessoa para onde tem a luz. Não vemos defeitos em museus. Exatamente, não vemos. E a tecnologia, você falou, o mercado de iluminação vem mudando muito. E a tecnologia também, conforme a necessidade do consumidor. Então, trazendo essas soluções até mais eficientes e sustentáveis. Quais são as principais inovações que a Gaia tem trazido para o mercado? A Gaia tem trazido peças cada vez menores, né? A gente brinca que a gente tem uma linha de luminárias minimalista, que a gente traz muito o conceito do conforto visual. Para você entrar no ambiente, você ver ele iluminado, mas você não ter aquela associação de quantidade de pontos no teto, que antigamente a gente entrava, tinha vários spots, muito perfil, spots grandes, luminárias grandes. Então a gente tem uma linha minimalista que traz esse conforto visual, que a pessoa entra no ambiente, vê o ambiente iluminado, mas sem necessariamente ver muita marcação no teto. A gente trouxe também uma tecnologia para as fitas de LED, que hoje é nosso carro-chefe dentro da empresa. Então a gente tem uma variedade gigante de fitas com IRC alto, fitas em tonalidades diferentes. A gente tem fitas 2700, 3000 kelvins, 4000 e 6000 para poder atender a demanda e principalmente na quantidade de lumens. Eu tenho fita de 500 lumens por metro e fita de 2200 lumens por metro. E também para padronizar, o que a gente acredita muito no conceito. O cliente está trabalhando com uma linha dentro de um projeto, manter a mesma linha em todo o projeto, para ter uma uniformidade, tanto na estética e saber também dosar a quantidade de lumens dentro do espaço. Fora que a gente também trouxe dentro dos outros ramos, né, algumas luminárias um pouco mais decorativas, linhas de arandela, que a gente acredita muito no conceito interno e externo. E aqui na feira a gente trouxe a nossa linha de jardim, que é a nossa linha Eden. São luminárias para área externa, que elas têm todo o acabamento em alumínio, rígidas, e são de baixa tensão. A gente tem de 12 e 24 volts. Que a gente também tem um cuidado com instalações de luminárias externas de alta tensão, em áreas externas, né? Que a gente sabe que tem todo ter um cuidado na hora de fazer essa instalação. Então a gente trouxe também uma linha de 12 e 24, porque o risco de choque, de ter algum dano ali na hora de instalar. Principalmente porque fica exposto, né? Exatamente. Tudo fica exposto. Exatamente. Queria saber mais sobre essa linha Eden. Conta um pouco pro pessoal o que é que vocês estão trazendo de diferente. A gente trouxe essa linha Eden, que foi uma linha completamente diferente de tudo que a gente trabalhou. Então são luminárias de design fugindo do tradicional, que a gente via muito para paisagismo. Embutido de solo, espeto, refletor. Não tem nada a ver disso. São totalmente luminárias diferenciadas, que tem um design também todo delicado, para elas fazerem parte do jardim. A gente tinha muito paisagismo assim, vamos supor, eu tô fazendo um projeto de paisagismo. Eu tenho a vegetação, que é o forte, né? E a iluminação vai valorizar a minha vegetação, mas ela não precisa aparecer. O meu espeto de jardim ele pode ficar escondido. Ele está iluminando a árvore, ele vai ficar ali escondido. A linha Eden é para aparecer. Ela é para fazer uma composição. Então ela é como se fosse uma decoração para o jardim do cliente. Então a gente tem umas luminárias assim super delicadas, fininhas, elas têm um chapéuzinho ou às vezes uma haste toda iluminada, que ela vai fazer uma composição. Então é como se você visse aquele jardim todo decorado, com luminárias lindas, e ela fazendo a valorização da vegetação.
E esse ponto que você falou de iluminárias, né, de luz como decoração também. É algo que a Gaia tem apostado Sim. nesse mercado. E como é que a gente pode ter esse olhar, né, de que a gente já falou, luz não é tudo igual, mas principalmente luz, ela compõe também a decoração do ambiente. Então, para light designers e arquitetos entenderem como a luz ela pode sobrepor ali, estar presente e ser um ponto importante dentro da decoração. Ela vai através da emoção. Eu falo que a luz é muito emoção. A gente se emociona às vezes de ver alguma coisa bonita. Então a parte técnica, pensando na área interna, a luz ela vai trazer a emoção da onde? Na posição dela. Às vezes com efeito, iluminando um quadro, um objeto decorativo, ou um porta-retrato pessoal. A gente brinca, eu adoro aquelas, quando você vai visitar aquelas pessoas, tem aquela parede cheia de porta-retratos com memórias, que trazem aquele lado afetivo. E aquela luz que você não está vendo a peça, mas você está vendo tudo aquela emoção que ela está trazendo, tudo que ela está banhando aquele espaço. E na área externa, ela compondo, ela participando de um jardim, ela dando uma referência, tanto na parte, brinco muito de criança, a gente está indicando muito a linha Eden, está saindo, né, muito para paisagismo residencial, que as crianças ficam alucinadas. Então você vê aquele jardim todo encantado, todo iluminado, com aquela luminária linda, super delicada, a criançada fica doida, porque acha que é uma peça diferente. Né? Exato, e você cria emoções, você vai criando com isso laços com o seu cliente. E ele vai gerando emoções com a família dele. Então a gente está saindo da parte da luz só como funcional para a luz como parte da decoração, da estética do ambiente. Exatamente. Também. Ou seja, mais um elemento que vai valorizar os espaços também. Exatamente. Eu acho isso fundamental, porque revendo aqui, colocando um pouquinho da mão na consciência, conforme eu e a Mari a gente conversava, você vê que realmente a luz ela está muito presente no nosso dia a dia, só que ela é tão importante que a gente só lembra dela quando ela não está. Exatamente. Ou quando ela está em excesso, né? E isso é muito interessante, é realmente algo de sentir. Essa iluminação residencial e comercial, ela também tem alguns desafios, né? Como que a Gaia auxilia os clientes nessa escolha das melhores soluções? Como que a Gaia é parceira dos clientes, arquitetos ali nesse desenvolvimento? A gente tem um relacionamento, graças a Deus, assim, muito bom com os nossos clientes. A gente procura estar sempre o mais próximo possível. Por mais que a gente sabe que é um pouco difícil, né? A gente atende o Brasil inteiro, o país é muito grande. Mas a gente procura ter um relacionamento muito próximo, entender, e eu volto a falar, de entender a necessidade e tanto na parte assim de indicação, procurar referências. A gente brinca que a gente faz uma troca de relacionamento com os clientes. Então, dentro das minhas funções, eu dou palestra, eu viajo o Brasil inteiro para conhecer todo mundo de perto. Então, eu gosto de conhecer e principalmente falar como que é a sua rotina, como que são os seus projetos, o que vocês fizeram? Ah, a gente fez isso, nossa, que legal, eu quero uma foto, eu quero ver. Eu vou pegar essa imagem e eu vou jogar, e ela vai ser inspiração, às vezes, para alguém que está do outro lado do país. Então, esse relacionamento de você fazer essa troca de conteúdo, de conhecimento, eu acho fundamental. E na parte técnica, a gente tem toda uma equipe de suporte para indicação de instalação, suporte técnico de como que é a estrutura da peça, porque também não é só comercializar, eu tenho que ter todo um ensinamento. A gente tem hoje uma equipe incrível de gerentes, promotores, representantes que dão treinamento, principalmente os nossos representantes e os nossos gerentes são uma equipe treinada, então eles dão treinamento para os nossos clientes, tanto para o suporte de vendas da loja, como eu dou palestra para arquitetos também, que são os arquitetos dos meus clientes, para levar esse conhecimento, porque é toda uma estrutura, não é só uma venda. É você estar ali presente. É uma consultoria, exato, né? Uma e você estar presente na vida da pessoa. Eu estou colocando um produto meu num espaço íntimo do meu cliente, que é a casa dele, é o escritório dele, é a loja comercial dele. Então você vai estar ali presente. Isso é assim, a gente entra com uma peça e quer entrar com tudo. Então você está ali presente e você entender a necessidade. Ah, às vezes é uma necessidade externa, que às vezes é da rede que está vindo do cliente, ou é um entendimento de como instala essa peça. Ah, o meu eletricista não está entendendo, a gente tem uma equipe de eletricistas que vai te auxiliar. Então você está envolvido 100% na situação. E preocupado com o resultado, exatamente. Que é o mais importante. Porque a gente também é cliente. Eu falo, eu sempre me procuro estar do outro lado. Como que eu gostaria que fosse se eu estivesse do lado do meu cliente? Se eu fosse consumidor? Porque eu estou aqui como profissional, mas eu também sou consumidora. Eu também entro em loja, eu também compro. Não vivemos sem luz. Exatamente. Então a gente também passa por essa dor. Então nada mais justo do que você se colocar no lugar do outro e você entender a necessidade dele.
E agora eu quero fazer uma pergunta para você, para a gente olhar para o futuro, porque a gente está na era das automações residenciais. Tá. Cada vez mais são persianas, luzes que acendem, Alexa que a gente conecta. Como é que a Gaia está olhando para esse mercado e também trazendo essas inovações? A gente está visando muito o mercado da facilidade. E eu brinco assim, eu adoro automação, eu acho que facilita muito a vida e a gente tem que ter a automação necessária. Porque um bom projeto de iluminação, um bom projeto luminotécnico que a gente desenvolve para o cliente, ele vai entrar de forma leve na automação. Que é você entender qual é a necessidade. O meu cliente chegar em casa, ele fazer um comando através da Alexa para acender uma luz, aí eu criei um cenário para ele no ambiente. Então a gente visa de uma forma geral a luz de uma forma leve na automação e na tecnologia. Então você ter opções, variedades para atender todas as necessidades e todas essas opções se adequarem em todas as necessidades de todos os clientes. É um desafio. Exatamente. Então a gente pensa muito nessa questão da parte técnica, da parte da especificação da luminária atender todos os requisitos necessários, todo o desenvolvimento técnico dela, que nem a gente falou, IRC, ter toda essa tecnologia, e dentro dessa tecnologia ela conseguir ser adaptada em qualquer necessidade do meu cliente. Qualquer projeto de automação, tanto residencial, corporativo, industrial, comercial, que a gente também tem, né? Lojas e lugares. Então a gente pensa bastante nesse futuro. Eu brinco assim, eu até falo, né? Que um bom projeto luminotécnico, ele vai entrar como se fosse parte da automação. Ele não vai sofrer danos, porque ele já vai estar na estratégia, no raciocínio, com circuitos já incluso dentro desse espaço. Já pensado desde o início, que é o que você falou, da importância de se pensar desde o começo do projeto. Né? Exatamente. E eu sei que a Gaia está desde a primeira edição aqui na House Decor Show. Muito feliz de saber trazer vocês para cá, para o Pod House esse ano. E eu queria que você contasse o que é que as pessoas podem esperar, além desse projeto incrível, desse lançamento do Éden, o que as pessoas podem esperar no stand da Gaia. A gente trouxe um stand, além de lançamento, a gente trouxe um stand muito educativo. Eu acho que um dos pontos principais, uma feira voltada para profissionais, arquitetos, designer de interiores, light designer, é você trazer um pouco da educação, da iluminação, de uma forma leve. Então a gente trouxe alguns espaços com alguns insights, algumas dicas, muito tete a tete, da pessoa pegar o produto na mão, ver uma fita de LED acesa na mão, que eu acho que isso é muito importante. Porque às vezes você vê um perfil de LED lá instalado, mas tá lá. Traz aqui para a mão, deixa o profissional pegar, ele sentir como que é a peça. A qualidade? Exatamente, ver a qualidade, ver o efeito que dá na mão. A gente tem essa, né, de tudo querer pegar na mão. Eu Parece gosto que a mão muito é o primeiro disso. sentimento e Eu realmente. gosto muito disso. Então a gente traz todos os nossos produtos muito próximo do pessoal, de eles poderem ter essa sensação. E fora que a gente está com um quadro de palestras, né, lá também voltado para esse lado educativo, trazendo personalidades do mundo da arquitetura, do design, da decoração, da iluminação também, para trocar um pouco de informação. Porque a gente vê muita exposição, mas eu quero que as pessoas saiam daqui com o coração assim cheio de ideias. De pegar o meu produto, usar, mas lembrar de insights, lembrar de dicas, lembrar de informação, de conteúdos, que eles saiam daqui com aprendizado. E eu queria que você contasse por que a House é tão importante para a Gaia, já que vocês estão com a gente desde o primeiro ano. Olha, eu acho assim que a House é um encontro. É uma feira incrível, porque você sai um pouco da rotina, do dia a dia, a gente abre a cabeça, vê tantas marcas incríveis que estão no mercado, que às vezes com a correria você não consegue ver. E a House assim, é importante pela essa troca de conhecimento, de ter tantos profissionais incríveis que a gente vê, que são referências aqui, junto, poder conhecer, poder trocar, poder se ver clientes. Eu amo, porque eu vejo todos os nossos clientes aqui, então a gente raramente se vê durante o ano, então aqui a gente se encontra, troca muita informação, e aqui a gente aprende muito. A gente vem como expositor e sai e vira aluno, porque a gente aprende a lidar com uma situação do dia a dia, aprende alguma coisa nova. E eu acho, assim, que tem tudo para crescer. Eu falo que a gente nunca mais vai sair daqui. Se Deus quiser, todo ano vamos estar aqui. A gente entrou desde a primeira edição e a gente viu tanto que cresceu, desde a primeira edição até hoje, né? Pavilhão de iluminação e toda a house.
E você vê a importância que tem isso no mercado. Eu acho que uma das sensações mais gostosas, além de receber todo mundo, é ver as pessoas se surpreenderem com os lançamentos, ver a atenção que elas têm com o cuidado, com as informações e assim, cada vez mais procurando entender. Porque você pega um arquiteto hoje que comanda um projeto, ele está presente em tudo. Ele está desde o atendimento do cliente, até com todos os fornecedores, até a entrega final. E é muita coisa. Então, se ele tem boas marcas... É muito conhecimento. É muito conhecimento. Né? Se ele tem bons profissionais e boas marcas ao lado dele, boas referências, ele vai conseguir fazer isso de uma forma um pouco mais leve. Vai facilitar o trabalho dele também. Exatamente. Porque é muito conhecimento para um arquiteto hoje ter, de tantas inovações que a gente tem no mercado, tantos pontos. Então, realmente, ter parceiros que colaboram. E o que é que você espera, Mari, esse ano da House? Estamos no primeiro dia. Sim, temos 3 dias pela frente. Temos 3 dias pela frente. O que é que vocês esperam? A gente espera muitos clientes, espera muitas visitas, muitos profissionais conhecendo. E a gente espera muita troca de conteúdo, muita informação, muita visibilidade, não no sentido de mídias, né? Que hoje a gente tem uma rede social gigantesca, a gente consegue alcançar todo mundo, mas muita visibilidade, muito reconhecimento, de muito trabalho. A gente faz com todo amor, todo carinho o stand para poder receber todo mundo, pensa nos mínimos detalhes. Então a gente espera que, além das pessoas saírem daqui com conhecimento dos produtos da Gaia, saiam daqui com conhecimento de iluminação, que elas façam uma diferença, que amanhã sente no escritório, semana que vem, né? Amanhã não, porque amanhã tem house ainda. Aquela semana que vem, sentem no escritório, vão fazer um projeto de iluminação e pensem, mudem a cabeça, façam um projeto diferente, se arrisquem mais, né? A gente vê hoje em dia também muito commodity do Ctrl+C, Ctrl+V, se arrisquem, se joguem no mundo da iluminação e façam algo completamente diferente. Porque nós, fornecedores, estamos aqui para apoiar eles e fazer com que os sonhos deles se realizem. Os projetos sejam entregues. Exatamente. Mário, eu quero agradecer por todo o conhecimento. Acho que todo mundo aqui que está assistindo o podcast conseguiu ter tanta informação e abrir a cabeça a respeito de iluminação. É isso que você falou. Acho que um pouco do seu objetivo, posso falar que foi recebido por mim e acredito que foi recebido pelos nossos espectadores também. Fico muito feliz. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E você que já entendeu que iluminação não é tudo igual, que ela impacta no nosso bem-estar, no nosso dia a dia, que ela está presente o tempo todo e também ela pode ser usada como decoração, não deixe de visitar o stand da Gaia aqui na House Decor Show e tenho certeza que eles estarão conosco no próximo ano também. Então, até o próximo episódio.